estava acompanhando o depoimento do general Dutra, eu anotei aqui alguns pontos. Parece que ele não tinha pressa em desmobilizar, então, esse acampamento golpista, né? Porque ele fala em uma estratégia indireta de desmobilização, então vai deixando lá, aos poucos o povo vai indo embora. Será que é alguma coisa assim, Bolso? Afonso, é muito triste a gente ver a combinação de dois elementos nesse depoimento do general Dutra, que é uma combinação de cinismo com subestimação da inteligência das pessoas. Né? E é uma atitude arrogante na própria fala dele. Ele parece que está falando para uma plateia de militares. Né? A voz de comando, passa esse próximo slide, por favor. Na verdade, é o seguinte: ele fala que o acampamento alcançou o número de 100 mil pessoas. Né? O ponto central é o seguinte, Afonso. Tente você imaginar o seguinte, principalmente quem mora em Brasília, mas não precisa morar em Brasília, não. Tá? Mas tente imaginar o seguinte: pega a sua sacolinha, pega uns dois primos, dois irmãos, três amigos, e vai ali no setor militar urbano e começa a sentar na frente da porta do QG. Porque aquilo era na porta do QG. Né? E veja o que acontece, Afonso. Imediatamente você vai ser instado a sair dali. Porque os próprios sentinelas já fazem isso. Ali não é um lugar para você se instalar. E o QG do Exército assistiu aquilo passivamente. Ah, fica, esteja à vontade, a casa é sua. E a partir daí, a coisa começou a engrossar de gente e eles permitiram que chegasse a 100 mil pessoas. Isso foi permitido, porque a gente sabe que isso não é normal à frente no QG do Exército. Qualquer morador de Brasília sabe disso. Você entra ali, você já sabe que tem 1000 olhos sobre você quando você entra naquela região, porque é uma região militar. E como disse o próprio general Dutra, não é? É uma região em que vive 2.500 pessoas, né? Transitam ali, né? Vivem mais do que isso. É um lugar de residência, de alto comando, é um lugar inteiramente militar, chama-se setor militar urbano. Então, ali não é chegar e sentar, não. Botar cadeirinha e montar barraca. Isso foi permitido o tempo todo. O Exército não tem como sair dessa realidade, de que eles permitiram isso. Por isso que eu estou sendo duro com essa coisa do cinismo e da subestimação da inteligência das pessoas, Afonso. Segundo lugar, isso não foi feito só pelo Dutra. Né? O Dutra é um general, se não me falha a memória, de 3 estrelas. Né? Há um comando hierárquico acima dele, inclusive que reside ali. Então ele não tem autoridade hierárquica sobre o lugar, ele tem autoridade institucional sobre o lugar em relação às demais organizações de Estado. Ele próprio diz. Né? E, de outro lado, é um argumento intelectualmente desonesto dizer que cabia a Polícia Militar do DF agir ali. Ela tentou. Ela tentou. E há depoimentos também da Polícia Federal de agentes que tentaram transitar de forma infiltrada no movimento e que foram escorraçados pelos manifestantes com a ajuda de soldados do Exército que ali estavam, que não permitiram também que eles ficassem. Né? Quer dizer, ele admite que a PMDF é que tinha a condição legal para fazer o desmonte, mas, ao mesmo tempo, a jurisdição era do Exército. Então, ele preferiu a forma indireta. Né? Em 5 de janeiro, que ele menciona, ele mostra os slides que esvaziou, foi justamente aí que residiu a parte mais perversa do plano, Afonso. Porque sugeriu um esvaziamento, né? Desmobilizou a ação eventual de qualquer força militar, né? Mas na sequência voltaram, pouco antes do dia 8, e novamente tiveram acesso livre para se reinstalarem e para dali marcharem no dia 8 para a depredação que se viu. Então foi a segunda vez que o Exército assistiu naquele local
a manifestantes se instalarem diante do QG. Lá atrás, 2 meses antes, e depois, entre o dia 5 e o dia 8. Dia 6 e dia 8. Né? O acampamento só foi desbloqueado no dia 9, um dia após os eventos. Lembrando que no dia 8 o Dutra botou tanques para bloquear a entrada da PM. Teve até aquele bate-boca, ameaças ao Dino, aqui você não entra. Quer dizer, uma coisa muito fora do contexto da autoridade militar em tempos normais, Afonso. Ô, Então, Bosco, diga, Afonso. só para dizer, a relatora Elisiane Gama começa agora a fazer indagações Vamos lá. ao general Dutra, sempre interessante também. Nós vamos acompanhar uns minutinhos só, porque o Supremo também está retomando de lá e a gente também vai ficar de olho lá. Mas vamos ver esse comecinho da inquirição da Elisiane. Dos Cristais, não é? Em frente ao quartel-general. Eu quero iniciar, portanto, com esta pergunta. O senhor impediu desmontar o acampamento ao longo dos meses de novembro e dezembro, eu digo antes, exatamente do dia 8 de janeiro? E senadora Elisiane Gama, não, senhora. Em nenhum momento nós impedimos, nós trabalhamos de maneira extremamente sinérgica e coordenada com os órgãos de segurança pública. Desde o início das manifestações, já no dia 4 de novembro, pedimos apoio para eles no aumento da policiamento ostensivo, no trânsito, tudo para que nós mantivéssemos da melhor maneira possível a integridade e a segurança do SMU. As operações foram desencadeadas no modo de, como eu mencionei nas minhas palavras iniciais, uma estratégia indireta. Nós fomos dificultando a logística, fomos dificultando a sua circulação no interior do SMU. Certo. Nós solicitamos a atuação da Secretaria de Segurança Pública conosco para o combate aos ilícitos, para o combate aos ambulantes, para o combate às coisas ilegais que porventura acontecessem ali. Muito se fala do protocolo de ação integrada 215 do dia 29 de dezembro, onde ali era uma operação de tirada do ilegal e desmontagem de estruturas vazias, porque nós estávamos realizando aquela desmontagem paulatinamente, os militares iam ali e o acampamento, como eu mostrei para o senhor, para Vossa Excelência, o acampamento estava diminuindo, estava esvaziando. Certo. Só que sem a retirada das estruturas, a fotografia não mudava. E era muito importante nós tirarmos aqueles toldos, eu estou falando de toldos 10 por 10, 15 por 15, são estruturas grandes. E, naquele momento, nós solicitamos o apoio do DF Legal, particularmente, porque o Exército não tem poder para confiscar o material. E nós desmontávamos aquele material, íamos lá... General, eu vou fazer uma pequena interrupção, porque a gente vai ponto a ponto em cada uma dessas suas colocações. E a minha pergunta inicial seria essa. Então, o senhor afirma não, o senhor não impediu a desmontagem. Já vou me ater a cada um desses pontos para que a gente possa, na verdade, lhe ouvir e trazer, na verdade, a sua fala. Então, mas eu quero iniciar aqui, antes de entrar especificamente nessa decisão ou não de desmontagem do acampamento. O acampamento ele levou exatamente 69 dias. Né? Chegou em alguns pontos, que é o ponto central que o senhor afirma ter um pico de até 100 mil pessoas, que foi precisamente no dia 15 de novembro. Pois é, tá aí então, Elisiane, o Bosco, a gente vai seguir acompanhando lá, a Paty, o Edu, tá todo mundo de olho e a gente volta ainda hoje com a CPI do 8 de janeiro, ouvindo o general Dutra. Vou ler aqui alguns comentários. A Natália Aquino, membro há 6 meses, tem a impressão de que todos os milicos golpistas são cariocas. Sempre o mesmo sotaque dando depoimento aí. Achei curioso essa observação aqui, viu, Bosco? E é verdade, tem um sotaque... Quem é a leitora? Quem é a nossa... É a Natália Aquino. Pô, Natália, faz isso comigo não. Tinha mais gente aí que não era do Rio também, né? Bom, os militares podem ser, mas os acampados eram todos de fora, hein? Também do Rio. Mas o sotaque foi interessante. O André T.A.
Os caras ficam meses acampados. Só depois do fiasco o exército retirou. E aí o maluco coloca slide com: Exército retira os acampamentos. Ale Almeida, os meio-fios estavam bem retocados. Luiz Carlos Salles fez um super chat. Muito obrigado, viu, Luiz Carlos, pelo apoio aí e pela confiança. E você também escreve, né? E o gato de energia na rede do Exército, isso é normal? Tinha também, tinha até energia lá, né? Paula Zandonati Tristão. Oi, Paula, tudo bem? Parece que não tem te encontrado aqui nos últimos dias. Ela pergunta lá, ele pode mentir? Não pode mentir, há um juramento por dizer a verdade. Mas o André Ribeiro complementa, começou mentindo já.